Bem-vindos ao videocast Violência ou Violências, um espaço criado pela organização não-governamental Maria Crescente, no qual vamos falar de forma objetiva e responsável do tema da violência, muitas vezes tão silenciado, mas tão importante. Hoje é Dia dos Namorados, um dia que se comemora o amor, as relações saudáveis, as declarações românticas, mas é um dia também muito importante para falarmos de que o amor muitas vezes aparece escondido e por trás desta palavra temos muitas vezes gestos, atos e vivências de violência. Hoje temos connosco a Maria João Diniz, psicóloga e psicoterapeuta, uma apaixonada por este tema e que nos vai partilhar e dar a honra de nos falar sobre algumas questões que se levantam com muita frequência na questão da violência doméstica, mas nas violências em geral. Então, muito obrigada, Maria João, é um gosto tê-la aqui connosco e eu gostaria que nos falasse um bocadinho da violência. Portanto, quando falamos em violência, de que é que estamos exatamente a falar? Senhora, muito obrigada e muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por se falar deste tema, porque não há nada como falar de temas. O falar implica sempre a escuta e a escuta pode implicar reflexão, que é aquilo que nós queremos. Efetivamente, não se pode falar de violência, nomeadamente no namoro, sem se enquadrar efetivamente no fenómeno da violência. O fenómeno da violência é muito lato, é um grande saco, e quando nós falamos em violência, em primeiro lugar, importa referir que é sempre um uso intencional da força física ou do poder sobre alguém, sobre outra pessoa, ou sobre grupos ou comunidades também. E esta violência, para ser considerada de facto violência, implica que haja aqui algo que resulte ou que tenha uma grande probabilidade de ter como consequência uma lesão, uma morte, danos psicológicos, déficits ou perturbações de desenvolvimento ou ainda privação. Há uma tipologia muito variada de violência, por isso o tema é muito interessante, violência ou violências, porque na verdade nós podemos segmentá-las, embora muitas vezes não haja apenas uma, há uma combinação delas. E daí, de facto, este tema ainda ser mais complexo de observar, de gerir e até de intervir. Mas nós, academicamente, podemos pelo menos pensar na violência psicológica, emocional, em que há muito a tentativa da humilhação, da ameaça, e portanto estamos aqui num domínio muito emocional, muito psicológico. Temos a violência social, em que muitas vezes há a tentativa de isolamento e de controle das relações, que é muito grave também. Temos a violência sexual, quando se obriga alguém a protagonizar alguns atos sexuais, alguns tipos de atos sexuais, contra a vontade de outrem. Podemos também ter a violência económica, que não é pouca coisa, porque há aqui efetivamente a tentativa de controlar os aspectos financeiros do outro, ou de forçar a dar dinheiro, portanto temos aqui também esse espectro. Temos ainda aqui efetivamente a perseguição, o stalking, e não podemos esquecer a negligência ou o abandono. A negligência ou o abandono também são uma forma de violência. Portanto, nós temos aqui um conjunto de violências dentro do grande chapéu de chuva, passa a expressão, chamado violência, que implica efetivamente um olhar muito crítico sobre elas, uma grande responsabilidade quando olhamos para elas e uma necessidade de olhar para aquela pessoa como alguém que pode ter uma combinação delas. Isto é multifatorial muitas vezes, não é? Portanto, já descreveu aí várias tipologias de violência, embora se associe muitas vezes a violência quase que exclusivamente à violência física, portanto, sabemos que ela é muito mais do que a violência física. No caso concreto da violência no namoro, quais é que são os principais sinais?
Muito obrigada também por falarmos nisto, porquê? Porque ao falarmos nisto, estamos também já a tentar colaborar de forma a impedir a legitimação da violência no namoro, que tem sido um dado muito preocupante, nomeadamente com os últimos estudos e que foram apresentados o ano passado, em que os jovens legitimam muito a violência no namoro. E, portanto, nós temos que falar mesmo disto de forma a promover, efetivamente, outras formas de estar, de olhar, quer com os jovens, quer com quem apoia os jovens, as outras figuras de socialização, os outros agentes. Nós temos muitos sinais, eu trouxe alguns para não me esquecer, talvez dos mais relevantes, porque há muitos, e de forma a não me esquecer de nenhum importante, trouxe aqui a minha sistematização. E já agora deixem-me só dizer que a violência pode ser de uma pessoa relativamente à outra, mas pode ser em ambos, na relação. Não é só o A contra o B, nem o B contra o A. E também é transversal a sexo e género. Portanto, não há, neste momento, não se pode dizer que é só do sexo feminino ou do sexo masculino, por exemplo, como se dizia há uns anos. Não é verdade. Isto é transversal ao sexo e é transversal ao género. Há sinais que são muito importantes de serem, de facto, retidos. Nomeadamente, se a pessoa com quem estamos na relação perde facilmente o controle quando está perante, por exemplo, a chamada crise de ciúmes, de uma forma absolutamente desproporcionada, isto é um sinal. Outro sinal é o facto da outra pessoa nos poder escolher os amigos ou proibir de ter alguns amigos. Isto é muito importante e o jovem não pode permitir isto. O controlar excessivamente os nossos movimentos, pode ser a perseguição, pode ser o controle mais remoto, pode ser uma coisa tão simples como perguntar onde é que nós estamos. Por exemplo, onde estás? Estou em casa. E depois ligam para casa, para ver se estamos a dizer a verdade. A confirmação, não é? O provocar uma insegurança constante, nomeadamente, por exemplo, quando o outro expressa opiniões que até podem ser um pouco contrárias ou divergentes, o que é saudável, mas que isto implica de facto aqui alguma agressividade. Não é sensível às necessidades do outro, portanto a capacidade empática é reduzida ou pelo menos muito diminuta. Torna-se facilmente violento, lá está, de uma forma muito censurável, muito desproporcionada. Quando se sente irritado, isto é um fenómeno muito importante, é um grande sinal, pode canalizar exatamente essa raiva para a pessoa, para pessoas que são significativas para ela ou até para animais de estimação. Isto é um grande sinal. Portanto, perde facilmente o controle, tem pouca resistência à frustração, fica muito agressivo quando obtém opiniões diferentes da sua, opiniões sobre fatores da vida comum ou de ideias que se tenha, ou de tipo de raciocínios, humilha, insulta, desvaloriza, ridiculariza. Isto são sinais também que se deve estar atento. E esta humilhação, ou esta tentativa de humilhação, pode ser em privado ou em público. Não é só em privado, que já seria mau. Outro sinal que eu acho que os jovens devem interiorizar também é que o controle, por exemplo, do telemóvel ou das suas redes sociais não é nada correlacionado com o amor ou a amizade, nada disso, nem uma coisa nem outra, nem a amizade quanto mais o amor. Portanto, este controle é mais um dos sinais, muitas vezes obriga a outra pessoa a ter relações sexuais contra a sua vontade, não menos importante é a culpa, que quase passa a expressão, passa o plebeísmo por cima da outra pessoa, pelas reações agressivas que ele próprio ou ela própria tem. Portanto, no fundo, imaginemos, tenho aqui uma explosão agressiva e depois ainda vou culpar o outro pela minha própria explosão. Nisto não podemos esquecer duas coisas. É que a violência tem um ciclo e, portanto, quando há um episódio de violência, a probabilidade de haver um segundo vai ser grande, porque há um ciclo de violência que tem sido muito identificado ao longo dos tempos e à medida que nós vamos trabalhando nestes assuntos. A primeira fase em que há uma tensão, sempre latente, começa a ser manifesta, até que fica a segunda fase numa grande explosão já. Depois da explosão há quase como uma lua de mel, chama-se até assim, lua de mel, em que a pessoa fica mais gentil, mais amorosa, mas aquilo é sol de pouca dura.
e, portanto, vai novamente ao ciclo, vai novamente criar tensão e isto é, de facto, um ciclo. Portanto, eu diria, para sintetizar, que há formas muito dissimuladas de apresentar a violência, nomeadamente controle de redes e de telemóveis, controlar inclusivamente o que se veste, invadir as redes sociais, o próprio stalking, que é a perseguição, não é? A manipulação das relações sociais e, efetivamente, as ameaças frequentes. E quando há estes sinais, isto é de facto muito indiciador, é indicativo que ou já estamos ou vamos estar aqui numa relação muito abusiva. Uhum. Mas, na sua perspectiva, porque é que, embora muitas vezes os jovens e as pessoas numa relação identifiquem até ou reconheçam comportamentos abusivos, não saem da relação, continuam na relação, têm dificuldade em desligar-se daquela pessoa? É verdade. Isso vê-se muito, não é? Infelizmente. Porquê? Porque há aqui, de facto, algumas características, digamos assim, entre aspas, que levam a isso. Há aqui alguns inputs, digamos assim. Muitas vezes há aqui um problema de autoestima, há um problema de autoimagem e há um problema de autoconceito, que sendo baixos, ou tendencialmente muito baixos, fazem com que a pessoa até equacione, a vítima, equacione, se calhar não mereço uma relação melhor, se calhar só mereço isto, sou pouquinha, sou feia, a minha autoperceção sobre mim é muito reduzida, portanto, é um mal menor, que são elas, não é? E, portanto, isto tem que ser, obviamente, contrariado. Por outro lado, muitas vezes não sabem pedir ajuda, o medo e a vergonha imperam, ainda hoje. Portanto, esta desestigmatização, mais uma vez, esta reflexão é muito importante para se desestigmatizar e para as vítimas perceberem que não estão sozinhas, infelizmente, há imensa gente que é vítima, e, portanto, o medo e a vergonha têm que ser reduzidos, têm que ser controlados. E, portanto, este fenómeno de saber pedir ajuda, como pode pedir, como pode apresentar a queixa, é muito importante. E depois há outros fatores de risco individuais, para aqueles que nós falámos, porque temos todos noção que violências que são observadas, interparentais, consumo de álcool, consumo de outras substâncias psicoativas, podem propiciar efetivamente aqui momentos de maior tensão e nunca podemos esquecer que efetivamente toda a nossa aprendizagem também é feita por observação e imitação e que às vezes não é fácil quebrar também este ciclo. Portanto, há aqui muitos fatores. Depois, há pessoas também que pelas suas características, pelos seus perfis psicológicos também, tendem aqui a ter dependências emocionais, insegurança, um grande isolamento social, que se a pessoa que efetivamente exerce aqui maior pressão na relação, portanto o abusador, que ainda controla mais os fenómenos sociais, portanto este isolamento ainda vai aumentar e depois com todo o impacto que isto depois tem na própria saúde. Cada vez vai sendo menor, nomeadamente a saúde mental, com quadros depressivos, podem levar aqui a perturbações também alimentares, insucesso escolar, para suicídio, portanto, são fenómenos de facto muito gravosos. Não é? No caso específico dos jovens, parece que é uma falta de relações saudáveis, estruturadas, de modelos deste tipo de relação. O que é que falta à nossa sociedade? O que é que está a faltar neste momento? Bom, está a faltar, para além de alguns modelos, está a faltar muito diálogo, não é? Todos nós sabemos que para que uma comunicação seja eficaz, naturalmente tem que haver um emissor, um receptor, um feedback e tem que haver uma capacidade reflexiva. E esta exposição a modelos que às vezes eles próprios não são saudáveis ou que estão mais ausentes, podem ter aqui impactos muito gravosos. Se os padrões de vinculação também não foram relevantes, implica que estes jovens e adultos também tenham uma vinculação menos adequada, digamos assim, não é? E, portanto, falta muito, de facto, estes mapas, estas bússolas, e a sociedade tem, de facto, que repensar
isto e repensar efetivamente que também as famílias têm que ter tempo de qualidade para que os jovens sejam enquadrados e apoiados e sejam galvanizados, estimulados a dialogar. E este diálogo é tão importante porque, na verdade, há segredos bons e há segredos maus, não é? Há segredos bons que eles guardam, que são surpresas, são descobertas, e há segredos maus que lá está, ligados à vergonha, ao medo da partilha, pode ser muito complicado, sobretudo quando os estilos parentais também são muito punitivos, não é? Portanto, sim, é muito importante repensarmos nestes modelos. Que mensagem que conselho é que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir, principalmente àquelas pessoas que estão numa relação de sofrimento? Bom, eu acho que efetivamente será muito relevante procurarem sempre aqui características mais relacionadas ou pelo menos busca de maior informação. Portanto, estamos aqui a falar mais de uma constelação até da própria literacia. Isto é muito importante, saberem pedirem ajuda, darem esse primeiro passo. Sabemos que às vezes não é fácil, até porque têm medo de algumas represálias e temos que ter essa noção. Portanto, digamos que, eu sou suspeita, sou psicóloga, mas acho que os psicólogos aqui efetivamente têm um papel absolutamente extraordinário e muito relevante para que haja esta possibilidade de ver este primeiro passo, não é? Naturalmente, esta literacia seria muito importante ser feita, com o objetivo, de facto, de as pessoas adquirirem diversas competências e terem aqui um empoderamento melhor, mas diria que se torna muito relevante, de um ponto de vista até mais macro, que haja cada vez mais cooperações interinstitucionais entre as escolas, os serviços de saúde, os serviços sociais e o próprio sistema judicial. Sempre ter-se uma atenção muito concentrada nesta abordagem, que tem que ser sempre centrada naquela pessoa, desde criança, diria, não é? Para que as competências relacionais venham a ser muito equilibradas e muito proveitosas. Um bom suporte psicológico e de acompanhamento psicológico, era muito importante que isto acontecesse para as vítimas diretas e para as indiretas. E muitas vezes as vítimas indiretas são esquecidas. E por outro lado, temos aqui uma rede de apoio jurídico, que é sempre muito importante, não é? Portanto, grosso modo, para além disto, eu diria que valeria muito a pena desconstruirmos definitivamente a ideia de que quem bem ama, bem castiga. Isto é de todo mentira. Não permitir controles digitais, não validar os isolamentos, não permitir humilhações, não permitir determinados consentimentos, não permitir que haja partilha até de fotos íntimas, o sexting, que está, enfim, tem vindo muito a lume há uns tempos atrás. Efetivamente, facilitar, estimular ou pedir de ajuda, indicando a quem, e há muitas linhas de apoio até gratuitas, que pode ser também o primeiro passo, e há muitas organizações, como a Maria Crescente, não é? Fazer com que efetivamente se apoiem nos amigos e também apoiem os seus amigos. Não julgar, mas apoiar. Muito obrigada, Maria João, Obrigada, pela partilha e pela e bom dia dos namorados, não é? excelente reflexão que fez. Muito obrigada. Foi bonitas, um muito gosto. Levamos daqui muitas pistas para reflexão, mas sobretudo pensarmos que a violência existe, que devemos estar atentos e que devemos partilhar aquilo que nos preocupa e sobretudo aquilo que nos faz sofrer. Neste Dia dos Namorados, que esta nossa partilha, este nosso diálogo, seja a semente para outros diálogos e não guarda dor para si ou a dúvida. Partilhe connosco. Nós, Maria Crescente, estamos aqui para ajudar, para pensar consigo e para lhe permitir gostar de si próprio, criar relações construtivas e positivas e seguir consigo. Muito obrigada, esperamos por si no próximo episódio para continuarmos a refletir sobre este tema de violência ou violências. Muito obrigada.